Fala, minha galera. Bom, hoje nós vamos falar sobre a construtora Mitre, né? Fez IPO recentemente aí, as ações já caíram 50%, é, e, e aí você se pergunta, vale a pena, Roberto, entrar já que já caiu 50%? Você acha que já entrou no preço justo e tal? Bom, eu vou colocar ponderações aqui, tá? Tem pontos positivos e negativos nessa história, tá? Eu vejo mais pontos positivos do que negativos. Mas qual que é o perigo, pessoal, dessa construtora Mitre, né, na minha opinião? Quando ela fez o IPO, ela estava sendo negociada a um preço-lucro de 80, tá? Um preço-lucro altíssimo, né? Porém, ela também estava com um crescimento fulminante. A gente está com o resultado do quarto trimestre aqui de 2019, a gente pode perceber que houve, só de lançamentos totais, um crescimento de quase 300%, né? Teve um crescimento na receita líquida de 107%. Né? Então, estoques, por exemplo, de imóveis, né? 103%. Entregas de unidades, 418%. Ou seja, a empresa está voando em termos de crescimento. Ou estava, né? A gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora. Mas o que acontece? Se você for usar o preço, lucro, crescimento, né, aquela razão que eu já mostrei para vocês algumas vezes como é que se usa, né, que o Peter Lynch ele pede para você usar, investir em empresas que tenha preço, lucro, crescimento de no máximo 2, ele entraria nessa nesse filtro, digamos assim, nessa mitre. Porque vamos fazer o cálculo aqui, ó. Vou pegar a calculadora aqui, vocês vão ver que bom, se tava 80, né? Estava 80. Vamos fazer como estava antes, 80, sendo que ela está crescendo, que ela estava crescendo a cento e... vamos botar o lucro que é melhor, né? O lucro líquido cresceu 96%, ou seja, vamos arredondar para 100%, né? 100%, então 80 dividido por 100, né? O que daria 0,8, né? Ou seja, daria aí uma margem de segurança interessante se você for parar para pensar que o Peter Lynch ele fala que deveria investir em empresas de no máximo 2, né? Porém, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do preço, lucro, crescimento, principalmente para empresas cíclicas, né? A construtora são negócios que não têm receita recorrente, né? Porque dependendo da situação econômica, você pode ter momentos em que a receita vai lá para cima, né? E momentos que a receita simplesmente quase desaparece. Né? Como a gente pode ver o histórico aqui, sei lá, vamos pegar uma empresa que teve bastante inconsistência na receita nos últimos anos, que foi o JHSF, por exemplo, né? Demonstrativo de resultado. Olha só como que aconteceu com a receita. Olha, você teve uma receita aqui que chegou a ser a 240 milhões por trimestre, mais ou menos 2011, 2012, quando teve o auge do boom imobiliário no Brasil, e esse negócio caiu para 100, né, em 2017. Qual o tipo de empresa que tem uma queda na receita tão abrupta assim? Né? Então, são poucos negócios. Né? A construtora é um desses negócios. Né? Então, esse que é o grande problema de você considerar a sua margem de segurança tem que ser absurda, né, nesse tipo de negócio, tá, pessoal? Quando você está falando de investimentos em empresas que são cíclicas, né? Então, se a razão preço do crescimento era de 0,8 antes dela cair 50%, obviamente, não precisa nem fazer a conta mais, que o preço lucro crescimento nessa atual situação vai ser aproximadamente, né, 0,4, que dá uma margem de segurança ainda mais absurda. Né? Mas como eu falei, a gente não sabe até onde vai essa crise, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E pode ser que a receita dessa empresa simplesmente vá lá para baixo e esse crescimento aqui desapareça. Né? Então imagina só, quando você está falando aí de uma empresa que já não está crescendo mais 100% e ela consegue crescer simplesmente, sei lá, 10, 20%, né? Ou nem isso,
faz a conta aí quanto que seria o preço-lucro crescimento, já iria lá para cima, né? Então, tá vendo como é que muda a perspectiva totalmente quando você considera, sempre quando você vai fazer a precificação de uma ação, o valuation dela, com base em avaliação relativa, do qual você usa o lucro como parâmetro, você sempre tem que tomar muito cuidado, tá? Então você tem que entender bem o negócio que você está falando, para poder você ver se o risco é maior ou menor. Se eu pego, por exemplo, o caso da XP, né? A XP foi uma ação que eu entrei agora, recentemente, comprei a 17 e pouco, era inclusive deu uma subida muito boa esses dias aí, já está valendo 22 e pouco dólares, né? Que ela está negociada na Bolsa Americana, e ela também caiu 50%, né? E aí o preço-lucro dela chegou a 50, né? Quando estava 17 e pouco, não, chegou a 40 e poucos, se eu não me engano. E aí só que a XP cresceu a receita 90%, né, de um ano para o outro. Né? Então, a XP é o tipo de empresa que tem uma certa recorrência na receita. Né? Não vai simplesmente desaparecer o mercado financeiro. Né? Obviamente, pode diminuir o número de clientes, mas está mostrando que a tendência é ao contrário. Você pode perceber que a B3, por exemplo, aumentou o número de CPFs na bolsa, né? Ou seja, no final de tudo, acho que a XP ainda vai sair muito bem nessa história toda, né? O mesmo caso da B3 também. O que muda talvez para a B3 é a questão da IPOs que vai diminuir e tal, né? E isso aí impacta também a receita da B3. Mas enfim, o caso da XP, vocês conseguem compreender como o caso da XP é completamente diferente do caso da Mitre, né? E esse é o tipo de cuidado que a gente precisa ter nessas análises, tá, pessoal? Nessas análises de valuation. Então, olha só, é indiscutível, né, a rentabilidade da empresa, né, e o crescimento dela. Olha só, tem um Return on Average Equity. O que significa isso? O retorno sobre o patrimônio médio, né, é como se você pegasse uma média do patrimônio da empresa ao longo de 2019, porque ela começou de uma forma, o patrimônio era de uma forma no início de 2019 e com certeza aumentou, ainda mais que ela fez captação no mercado, fez IPO e tal. Então ela pega a média daquilo, né, pega o lucro líquido e calcula divide, né, o lucro líquido sobre esse patrimônio médio ao longo de 2019, chegando a um resultado de 61,7%. É um ROI absurdo, né? Nenhuma empresa de construção tem um ROI desse aqui, né? Inclusive já foi maior do que o ano passado, né? O ano passado já foi alto também, mas esse ano de 2019 foi maior ainda, coisa de está escrito aqui, ó, 15,7 pontos percentuais maior, ou seja, foi na casa de 45% mais ou menos o ROI, né, da Mitre em 2018, tá? Então, acho que não tem nenhuma construtora que esteja crescendo mais que essa empresa aqui no setor de construção, né? Então, ficou claro, pessoal? Ficou claro ficou claro que trata-se de uma empresa que parece ser muito interessante, tem boa rentabilidade. Por que ela tem uma rentabilidade tão intensa assim, né? Comparado com outras empresas? Porque a empresa, quando é menor, quando ela tem um tamanho reduzido, né? Você pode ver que, pô, estamos falando aqui de uma empresa que está lucrando coisa de 30 milhões, né? Lucrou 30 milhões em 2019. Né? Deve ser, se não for a menor, é uma das menores construtoras da Bolsa. Né? Então ela tem um patrimônio pequeno. Né? Quando você tem empresas que estão em início, né, de evolução patrimonial, você tem um patrimônio menor e aí você consegue gerar geralmente mais receita e lucro sobre aquele patrimônio. Cada vez que a empresa vai ficando maior, você tem dificuldade de ter um ROI alto. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, a MRV, que eu acho que se não for a maior, uma das maiores construtoras, né, da Bolsa, a gente vai ter um ROI de 14,3, né? Então, muito menor. Tem construtoras que têm ROI ainda menor que a MRV, porque a MRV ainda conseguiu passar pela crise relativamente tranquilo, continua dando lucro, apesar de que os últimos resultados vieram fracos, né? Mas muito abaixo do esperado pelo mercado, mas é uma empresa que está gerando lucros de forma consistente há muitos anos, né? Então esse aí é o ROI, por exemplo, da MRV,
né? É que, tá vendo os múltiplos, ó, da Mitre, eles são múltiplos aparentemente altos quando você compara com outros tipos de empresa, ó, PVP 17, mas a gente sabe que o patrimônio dela é muito quanto maior o ROI, geralmente o PVP é maior, né? Eu já falei dessa relação para vocês também. Então o ROI dela é muito alto. Isso faz com que o PVP também seja alto, né? O preço-lucro é alto, o preço EBIT, né, que é o lucro operacional, 25, né? Mas se você não levar em consideração o crescimento dela, né, aí você acha que esses múltiplos aqui estão muito altos, porque ele vai ser muito mais alto do que outras empresas, né? Se eu pegar a Tenda aqui, por exemplo, né, que para mim é uma das melhores construtoras em termos de rentabilidade, olha os múltiplos da Tenda, ó. Preço-lucro 8,95, preço-valor patrimonial 1,75, você percebe? Os múltiplos são muito menores, ó. Preço-lucro operacional 6,4, tá? Só que a Tenda, ela está crescendo bem? Está crescendo bem, apresentou resultados muito bons, né? Um aumento no nível de construção de novos projetos, né? Na casa de 30% a mais, né? Projetado para 2020 em relação a 2019. Não sei, obviamente, como é que vai ficar agora com tudo parado, mas enfim, é uma construtora que está mostrando uma consistência interessante já durante alguns anos, né? E tem múltiplos muito mais baixos. Do ponto de vista de risco, pessoal, é muito melhor você pegar uma construtora assim igual a Tenda, tá? Então a Mitre nesse momento ela pode até te dar um potencial maior de valorização, tá? A médio e longo prazo, né? Pelo espaço que ela tem para crescer e pelo ímpeto de crescimento que ela tem. Mas sob o ponto de vista de risco, né, a Tenda ela te apresenta um risco menor, né? Porque ela tem múltiplos baixos, então isso te dá uma margem de segurança. Tipo assim, em que sentido? Ah, pô, se por acaso a Tenda não crescer mais, não crescer mais 30, só crescer 10%, por exemplo, ou não crescer nada, e tá tudo bem, tá beleza. Isso durante um período não vai ser tão prejudicial, né? Talvez as ações sofram um pouco, mas os múltiplos, eu já estou comprando uma ação com múltiplos, né, bastante interessante, com múltiplos baixos, né? O que na Mitre, né, poderia dar uma perspectiva completamente diferente quando você reduz muito, né, esse potencial de crescimento dela, tá? A questão do caixa também, pessoal. O caixa da empresa, se eu não me engano, acho que estava 35 milhões que ela tem em caixa, né? E aí é uma coisa importante que a gente tem que ver se a empresa tem caixa suficiente para passar por esse problema todo, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aí a gente pegar informações, por exemplo, como quanto que ela está gastando de juros por ano, né, com a dívida, quanto que ela está gastando de custos administrativos, que geralmente, né, se ela, por exemplo, optar por não demitir, né, os salários continuam sendo pagos, né, o administrativo, tá? Então, olha só, receita aqui, ó, hoje ela está com 35 milhões em caixa, que eu já dei uma olhada. Então, por exemplo, a despesa administrativa 26 milhões, tá? Supondo que ela mantenha esse custo, essa estrutura administrativa, né, e isso pode ser muito flexível, porque esse custo ele é variável, né, em termos de... Não é variável, é um custo, a maioria é custo fixo, obviamente, mas é variável do ponto de vista que a empresa ela pode optar por demitir esses funcionários, né, e aí esse custo ele baixaria, tá? Mas teoricamente, falando em termos de teoria finanças, é um custo fixo, porque o cara tá lá, o trabalhador, então independente se ele está produzindo muito ou produzindo pouco, né, o salário dele tem que estar sendo pago, tá? Então, se é 26 milhões de gasto administrativo que ela tem, despesa comercial também já dá para limpar tudo, né? A maioria que é tudo variável, porque se não tem venda, despesa comercial despenca, né? Despesa financeira, né, deve ser pagamento de juros sobre dívida, né, 6 milhões. Ou seja, se juntar isso aqui com isso aqui, dá aproximadamente aí 30 e poucos milhões, né, de despesa que a empresa teria durante o ano. Ou seja, esse caixa dela, 35 milhões, é suficiente para poder ela sobreviver durante um ano sem quebrar, teoricamente, né? Mas dá para ela fazer muito mais coisa para cortar custo e sobreviver um pouco mais de tempo. Estou só fazendo uma suposição aqui bem simplista, né? Tá bom?
Dá para ela fazer alongamento de dívida, por exemplo, trocar dívida de curto prazo por dívida de longo prazo, né? Dá para fazer um monte de coisa, né, para poder a empresa sobreviver. Ainda mais se ela fez um IPO recente, então o caixa dela certamente deve estar consideravelmente bom, comparando com outras consultoras. Quando você olha o caixa, pessoal, você tem que olhar o caixa comparado ao tamanho da empresa, tá, pessoal? Obviamente que você vai ter consultoras que vai ter mais de 35 milhões em caixa, pô, mas olha o tamanho, né, qual é o tamanho das consultoras que você está comparando, né? Você tem que olhar isso. Isso aqui é uma consultora pequena, tá? Eu peguei aqui também o site Fundamentei, para vocês verem aqui, ó. Então eu peguei vários sites que eu acho interessante. Eu gosto muito do Fundamento, só que infelizmente não tem informação sobre a Mitre, que teve um IPO recente. Então o site da Fundamentos não mostra, né, os detalhes da empresa ainda, né? Ainda tem que atualizar. Aí, eles atualizaram algumas coisas aqui, tá? Atualizaram sim. Até pouco tempo atrás não tinha ainda. Então, olha só, tá vendo? O ROIC da empresa, 13,3, o ROE é alto, né? Margem líquida também está interessante, que é 10%, se você for comparar com outras consultoras, né? Que estão indo bem, é mais ou menos aí 10 a 15% geralmente que uma consultora consegue entregar de margem líquida, as que estão indo bem, obviamente, tá? E aí o site Fundamentei aqui, né? A gente pode ver algumas coisas como posição de caixa, como eu falei, 35 bilhões, a dívida dela e teria que olhar o perfil da dívida, se é de curto, se é de longo prazo, né? A questão da dívida líquida EBITDA já melhorou bastante em relação a 2018, muito provavelmente deve ser por causa do IPO, né, que fez com que ela conseguisse elevar o nível de caixa dela, né? O fluxo de caixa operacional negativo nos últimos 2 anos, você pode ver que 2016 e 2017 foi positivo e 2018 e 2019 foi negativo. Isso significa que é ruim, Roberto? Significa que a empresa ela está destruindo valor e tal? Não necessariamente, pessoal. Quando uma empresa está como a Mitre, está com um crescimento muito grande, ou seja, ela está investindo muito dinheiro, né, só na questão da variação. O que é o fluxo de caixa operacional? Né? É o lucro operacional após impostos, né, mais depreciação, mais amortização e a variação de necessidade de capital de giro líquido. Né? Então, como essa empresa está em crescimento, né, essa necessidade de capital de giro ela é muito maior. Né? Então, esse entra com uma conta negativa nesse cálculo, né? Entra como menos, e aí você tem esse problema de curto prazo aqui, gerando fluxo de caixa operacional negativo, implicando também num capex negativo. Então, no capex não, desculpa, no fluxo de caixa livre, né? O que é o fluxo de caixa livre? É o fluxo de caixa operacional, esse cara aqui, né? Que aqui em 2016 era 30, menos 3, 27, tá vendo? O capex é sempre negativo, porque é despesa de capital, né? Trata-se dos investimentos em ativos fixos, por exemplo, da empresa. E aí, então, você está com fluxo de caixa livre negativo no curto prazo. Então, como que é feito o valuation da empresa, né? Então, esses fluxos de caixa livre negativo, eles vão impactar o valuation da empresa no curto prazo, naquele crescimento, né, pujante no começo, e aí depois, só que você tem um momento que dá o revés depois, né, que você joga os fluxos de caixa livre lá para cima, quando a empresa vai diminuindo o ritmo, né, de crescimento, né, e ela vai colhendo os frutos daqueles investimentos que ela fez para crescer. Então, esse fluxo de caixa operacional, ele vai lá para cima positivamente de forma muito abrupta, né? E aí então você começa a colher os frutos. Então, nos primeiros anos, você pode ter um impacto de um fluxo de caixa livre negativo, mas depois, né, você tem um fluxo de caixa livre positivo e a níveis provavelmente muito maiores do que esse de 2016 e 2017. Tá? Por isso que você não pode levar em consideração, né, somente o que você está vendo aqui, essa foto de curto prazo, essa foto do agora. Né? Com uma prova que a empresa está crescendo muito, olha a receita como explodiu, né, de 2017 até hoje. Ó, a receita está aqui, essa linha verde aqui, ó, ele simplesmente explodiu, né, fazendo com que houvesse reflexo automaticamente no fluxo de caixa livre
né, da empresa, que é essa linha azul aqui, ó, tá vendo? Tava positivo até aqui, e aí com a explosão da receita, ela veio também e ficou, né, negativo, tá bom? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí, né, das minhas ponderações a respeito, né, dos investimentos, se vale a pena ou não investir na Mitre. Só para finalizar aqui, ó, a Mitre participa do novo mercado de listagem na bolsa, né? Tem tag along de 50%. Todas as empresas que estão sendo listadas hoje em dia já estão indo diretamente para o novo mercado, né? Ou seja, só tem ações ordinárias, e tem um free float também muito interessante, que são tipo assim, as ações. Que significa o free float, para quem não sabe? As ações que não estão na mão dos majoritários, qual é o percentual dessas ações que não estão nas mãos dos majoritários, estão circulando no mercado, ali na B3, na Bolsa de Valores, para negociação, né, entre os acionistas minoritários, digamos assim, né? Então, esse free float é de 45%, né? Ou seja, os outros 55% estão na mão dos donos da empresa, digamos assim. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço aí, até o próximo vídeo.